Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pitch. Esse é uma parceria nossa do canal Rural com o AgriHub. Eu sou Otávio Celidon, diretor executivo do AgriHub, e estou aqui hoje para trazer a solução da Lucro Rural. Está aqui o Ângelo, que é diretor executivo, fundador da Lucro Rural. Ângelo, conta um pouquinho mais da Lucro Rural e depois a gente bate um papo. Bacana. Obrigado, Otávio. Bem, a Lucro Rural, ela é a revolução financeira do produtor rural. Por que isso? Bem, a gente tem uma oportunidade que o agro gira muito dinheiro. Então, cada ano a gente vê aumentando esses valores e, por exemplo, nos últimos anos, a gente vê aí mais de 1 trilhão de reais sendo transacionados dentro do agronegócio. E quando a gente avalia esse mercado, são vários produtores, são mais de 5 milhões de produtores, e tem uma fatia que é bem interessante, que muitas vezes são mal atendidos, que são os produtores ali de 200, são pequenos, um pouquinho maior, dependendo da situação do estado onde a gente está, mas pequenos e médios produtores. E em cima disso, a gente percebe que um produtor hoje, que é médio produtor aqui no Mato Grosso, por exemplo, ele fatura mais de 22 milhões de reais. Então é um faturamento elevado, é muito dinheiro que passa pela mão do produtor e a gente vê uma grande oportunidade de ajudar esse produtor a gerir melhor todo esse financeiro, e não apenas extrair lucro da produtividade, mas também extrair lucro dos processos fora da porteira, no seu escritório. Em cima disso, a gente entende que o produtor ele é um cara fantástico dentro da porteira. Então a gente chama aí um cara que consegue fazer todo o operacional muito bem feito. Porém, quando a gente vai para dentro do escritório, tem algumas exceções, mas a grande maioria não gosta muito de trabalhar ali. Ou muitas vezes tem oportunidades que não são aproveitadas por eles que a gente quer ajudar justamente a aproveitar. E como é que surgiu, como é que a gente enxerga esse problema que hoje a gente tem no agro brasileiro como um todo? Então, trabalhamos no IMEA, por um tempo, lá a gente tem acesso a muitos dados, a muitas informações, e em cima desses dados a gente conseguiu chegar a uma informação muito interessante. A gente tem um tripé que gera o lucro numa propriedade rural, que é a produtividade, o custo e o preço de venda. E quando eu pego esse tripé e aumento 1% cada um desses itens, eu tenho uma injeção de lucro líquido no bolso do produtor de forma diferente. Então, se eu melhorar 1% na produtividade, me entrega R$ 37 de lucro líquido no bolso do produtor. Agora, se eu melhorar 1% a compra de insumos, são R$ 55 por hectare de lucro líquido. E se eu melhorar 1% o preço de venda, é R$ 100 de lucro líquido. Então, o produtor, muitas vezes focado lá dentro da produtividade, faz um trabalho espetacular, faz um trabalho muito bom, porém, a gente percebe que tem muita coisa para ser feito no escritório do produtor rural. E é ali que a gente atua, em 3 grandes frentes. Na parte financeira, eu preciso ter um financeiro organizado para poder aproveitar oportunidades no mercado. E também não adianta eu ter um financeiro bem organizado, saber melhor a hora de compra e de venda, se depois, na hora do imposto de renda, na hora de entregar alguma coisa para o fisco, eu acabo não fazendo ou por não saber aquilo que precisava entregar, entrar numa malha fina e ter problemas para frente. Então a gente atua no financeiro, no fiscal tributário e na compra e venda. Então a gente digitaliza o escritório do produtor rural. E a Lucro Rural, ela é pioneira na associação desse tipo de trabalho. Então a gente trabalha exclusivamente dentro do escritório, mas profissionaliza tudo. Por isso que a gente diz que somos o braço direito financeiro do produtor, que a gente está ali para fazer ele lucrar mais. Em cima disso, a gente tem toda uma gama de serviços que a gente entrega para o produtor. Então, desde a emissão de uma nota fiscal, até insights de melhores vencimentos para vender para a cidade dele. Então a gente gera o preço para a cidade dele de soja, de milho, específico para a cidade, e também o preço de fertilizantes, o preço de bezerro, o preço do milho para fazer a relação de troca. Então ele tem uma capacidade de analisar o mercado específico para a cidade dele, olhar para o financeiro da mesma plataforma e poder, no momento que eu gero essa operação, deixar o fiscal tributário pronto, com o imposto de renda bem feito, com o livro caixa digital pronto, se caso for a necessidade dele, e se tiver uma eventual entrada de uma malha fina, ele tem todas as informações organizadas e completas para ele poder entregar e fazer todo esse processo. A gente vê que tem muita gente entrando, a gente vê uma oportunidade muito grande no sentido de que a gente pode ajudar o produtor a se organizar mais e quando ele tiver um problema, a gente consegue ajudar ele a resolver nesse sentido também. E aí, a gente traz isso de uma forma um pouco diferente, Otávio. Em vez da gente trazer os números, a gente vai um pouquinho além, que é entender esses números dele, botar inteligência em cima desses números e
entregar alguns insights, algumas informações a mais que ajudam ele na análise desse dado. Então, muito se vê muitos dados, mas o dado por si só ele não traz resultado, né? Então eu preciso pegar esses dados, analisar eles e aí sim é que eu vou conseguir ter uma boa tomada de decisão, que é o que a gente é, uma plataforma que ajuda o produtor a tomar decisões. E aí, como a gente pode ver aqui, ela é super intuitiva, super fácil de analisar e de avaliar, e a gente sempre trazendo insights como esse, né? Pô, as suas despesas aí aumentarem 3 milhões, você vai pagar menos imposto de renda, né? Então a gente já traz isso pronto, né, para ele entregar para o contador, para ele fazer todo esse processo desde a compra no financeiro e até depois a parte fiscal tributária. Legal. Legal, Ângelo. Muito bom ouvir você sempre, né? O Ângelo, que é um cara que nasceu aqui praticamente dentro do AgriHub, trabalhou conosco no IMEA e viu tudo isso nascer, enfim, e foi atrás de empreender. Você atua nos processos aqui da área financeira e contábil. Explica então um pouquinho mais aí onde você entra no processo de produção como um todo. É o processo dentro da porteira, dentro do escritório, né? Não é lá dentro da porteira, mas é digitalizando isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem ainda produtores que têm sistemas ou que não têm, mas que precisam correr atrás de nota fiscal, que precisam que é difícil de digitar tudo aquilo, sistemas ainda numa visão antiga, né? E a gente consegue fazer isso de uma forma que ele não precisa digitar, integrado com o fiscal tributário. Então a gente vê muita reclamação, Ângela, eu preciso digitar isso na planilha X, na planilha Y e na outra para entregar para o contador. Então aquilo não precisa digitar mais nenhuma das três, né? Então a gente entrega a informação para ele, as notas chegam lá dentro da Lucro Rural e como a gente trabalha especificamente no escritório, a gente fez todo esse processo automático. Então, no momento que entra uma nota, que entra um contas a pagar, isso já está lá dentro do imposto de renda, já está lá dentro do livro caixa digital para o contador fazer uma arbitragem, né, uma avaliação desses dados e deixar pronto já o processo. Legal que você faz aquilo que a gente mais gosta, espera às vezes de uma solução, que é automatizar processo, ou seja, na prática, na vida do produtor ali, ele deixa de executar aquelas atividades ali, ele deixa de ter que controlar tudo aquilo. Isso é muito legal. A gente tem um ganho dentro do escritório do produtor de 25% com o uso da Lucro Rural. Então é um ganho de tempo muito expressivo. A gente brinca que o pessoal o pessoal que faz o financeiro fiscal, eles são muita coisa para fazer a todo momento. Então você entregar aí das 4 semanas do mês uma a mais de tempo para ele trabalhar, nossa, isso dá um ganho muito grande para ele poder atuar em outras áreas também. E não apenas ficar digitando dados, mas olhar e botar inteligência em cima dessas informações e trazer decisões para o produtor. E qual nível de maturidade ele precisa ter? Ele precisa ser um produtor que já usa sistemas, que tenha uma equipe de TI, alguma coisa assim, precisa ter contador? Me fala um pouquinho mais qual que é o nível do produtor que ele precisa estar para conseguir usar a solução. Isso é muito boa, oportuna a pergunta. Ele não precisa, a gente tem clientes que trocaram de sistema, a gente tem clientes que usavam Excel, a gente tem clientes que usavam caderneta. Então, o que é mais importante? O produtor entender que aquilo é uma necessidade, que vai entregar valor para ele, que vai entregar tempo e que vai entregar lucro, né? Então, claro que o produtor já precisa entender que o escritório também é importante, né? Mas apesar de automatizar uma série de processos, ele também tem um esforço ali, né? Tem que colocar um esforço para aquilo acontecer. Obviamente que a gente faz todo o treinamento, faz todo o onboard, nós estamos sempre juntos com o produtor. E como a gente trabalha no escritório, a gente tem um ganho de performance muito alto. Então, em menos de 60 dias, o produtor já está sabendo 70%, 80% das operações da Lucro Rural, como são fáceis e automatizadas. Então, ele começa a rodar muito rápido. Não precisa esperar uma safra inteira para ver o resultado. Passou o mês, no próximo ele já tem o resultado, já consegue ver os ganhos que ele está tendo dentro da propriedade. E o contador, como é que entra aí? Se ele já tem um contador todo mês, paga todo mês, ou se ele tem um contador mais pontualmente lá na hora de fazer o imposto de renda, o contador ele se encaixa aí na sua solução? Com certeza, a gente brinca que não adianta, o produtor tem que entregar os dados para que o contador consiga analisar e ajudar ele na tomada de decisão. E a gente faz toda essa ligação. Então, no momento que o produtor está trabalhando no financeiro, o contador já tem acesso a esses dados automáticos dentro da plataforma, ele entra na plataforma, tem acesso a isso, e lá dentro, por exemplo, o contador aqui de Mato Grosso, ele consegue entregar o SPED fiscal, se o produtor tem livro caixa, ele consegue já entregar o livro caixa e ter a prévia do imposto de renda todo mês. Então ajuda demais ele na tomada de decisão. Facilita a vida do contador também. Muito, demais. Demais. Do produtor e do contador. Que não precisa ficar preocupando com mandar dados e o contador também não precisa se preocupar em buscar esses dados do produtor. Vai estar lá tudo dentro da plataforma. Legal, Ângelo. Cara, sempre bom ouvir você. Lucro Rural crescendo muito. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Se você quer continuar conhecendo mais soluções digitais,
Acompanhe o AgriHub no nosso Instagram, no LinkedIn e também no YouTube para saber mais dessas novidades. E é isso aí, vamos junto para continuar digitalizando o agro. Até mais!